E a nossa conversa hoje é com a jornalista Lívia Oliveira. Já trabalhou em rádio, já foi atriz, aliás, continua sendo atriz, trabalha em televisão e fez agora um livro. Ela escreveu um livro chamado A Construção da Reportagem. E antes da gente começar esse nosso papo sobre a construção da reportagem, que eu preciso aprender alguma coisa também, viu? Eu queria falar um pouquinho de você. Como é que foi? Como é que você entrou no jornalismo? E como é que você chegou à construção da reportagem, Lívia? É comprida essa história, né? Porque eu queria fazer artes cênicas. Eu queria fazer artes cênicas. Eu sempre fui apaixonada por teatro. E não tinha aqui ainda, só em Curitiba, e sem condições, né, da minha família me bancar em Curitiba fazendo artes cênicas. E eu prestei vestibular para jornalismo por causa da Glória Maria. Ah, é? Eu era fã desde criancinha, adorava assistir. Assim, a gente era criança e se reunia, né, na casa da tia, da avó, para assistir o Fantástico em Família. Sim. E eu gostava muito dela. E um dia... a Glória Maria, cá entre nós, é quase eterna, né? Que todo mundo já teve um momento de ver algum material que ela fez, assim, e fala, nossa, que maravilha! E ela tá nativa desde sempre e vai ficar pelo jeito eternamente. É o jeito dela, autêntico de fazer as coisas. E eu não pensava em jornalismo, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, e a minha tia, a gente assistindo ali o Fantástico, ela falou, Lívia, por que você não faz jornalismo? Pra você fazer umas matérias como essa repórter. Bacana. Aí eu pensei, aí fazendo ali os testes vocacionais, acabei fazendo vestibular para jornalismo e passei aqui na UEL. E você já teve passagens também com teatro, né? Você até já fez turnê pelo Paraná. Como é que é isso? Fiz. Eu fui da primeira turma da Escola Municipal de Teatro de Londrina. Historinha, né? Mas uma historinha. Pioneira ali. Ali da Funcarte. A gente começou com a escola, quando a escola de teatro era no Lago, depois fomos lá para o centro, ali perto do terminal, num barracão que tinha lá, e a minha peça de formatura foi Alice através do espelho. E foi uma peça interativa que fez muito sucesso aqui em Londrina, foi muito gostoso. E aquilo realmente acendeu em mim de novo a vontade de fazer teatro. Mas aí fazia teatro, fazia produções para comerciais de televisão, paralelamente ao curso de jornalismo. Então, ia para a escola municipal à noite, fazia jornalismo de manhã na UEL. Depois, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, né? Eu tinha que definir realmente uma carreira profissional, que era ir, de repente, para um centro maior. Aqui em Londrina estava muito difícil, acho que ainda deve ser difícil, né, fazer teatro em cidades de médio e pequeno porte. Na época era mais, as leis de incentivo eram um pouco mais complicadas, era uma outra burocracia de captação, estava bem difícil. E aí surgiu uma oportunidade de cobrir férias no Grupo Paulo Pimentel, que hoje é Rede Massa aqui. Fiquei uma temporada cobrindo aqui, depois fui para Maringá, ainda no Grupo Paulo Pimentel, pouco antes deles venderem as emissoras, né, do Paraná. Foram várias mudanças até o que se tornou a Rede Massa hoje. E depois disso, ainda fiz uma turnê pelo Paraná, aí com o Marco Antônio Almeida, pelo Festival de Música de Londrina, interpretando a Chiquinha Gonzaga. Olha. Foi maravilhoso, né? Teatro Ouro Verde, Guaíra. Então, você cantava também? Não cantava. Não? Não cantava. Eu só interpretava, era uma peça que falava sobre a vida da Chiquinha Gonzaga, mas nós tínhamos uma cantora e o Marco Antônio ao piano, tocando chorinho ali. Tinha uma orquestra de choro com o maestro Nhatali. Tinha o Balé de Londrina dançando machixe, era um espetáculo lindo, lindo, lindo. E você foi se apresentar no Teatro Guaíra, que não é para qualquer um. Não, olha, é uma das memórias mais lindas que eu tenho. Mas o teatro tem isso, eu não tenho nenhuma fotografia. Ah, é? Não tenho fotografia dessa apresentação. Eu tenho registro pelas reportagens que saíram nos jornais ali. Mas eu vou impressos. te falar uma coisa, eu vou confiar na sua palavra. Não, mas tá registrado, tá lá, tá na Folha de Londrina, tá na Gazeta do Povo, isso aconteceu, é tudo verdade, como diria o Orson Welles. Tá certo mesmo. Então foi muito gostoso, mas assim, a vida no teatro ela é muito irregular,
Sim. E aí veio a oportunidade de trabalhar na RPC, em Umuarama e Paranavaí. Hoje é TV Noroeste, tem uma sucursal em Cianorte também. E fiquei lá 7 anos antes de vir para Londrina e começar na TV Tarobá. Sempre entre uma coisa e outra eu fazia um intercâmbio. Então lá no ano 2000 passei 10 meses na Inglaterra, depois entre a RPC e a Tarobá fiquei 2 meses no Texas, também um intercâmbio que foi financiado pelo Rotary. Era um programa de intercâmbio profissional que eles tinham, Sim. que foi, assim, espetacular. Então, eu visitei jornais, rádios, emissoras de televisão. O que essa experiência, tanto no Texas como na Inglaterra, te trouxe para o jornalismo, para a sua atividade profissional? Na época que eu estava na Inglaterra, eu tive a oportunidade também de conhecer a BBC e a revista Esquire. E eu era uma visitante muito aplicada. Quando eu fui conhecer o editor da Esquire, fui com um casaco de frio e ele pediu para pegar o meu casaco, muito educado, tal, para colocar na cadeira. Ele falou: o que você está carregando aqui? Livros? Eu falei: sim. Livros, a revista e o que mais, se tiver alguma coisa aqui para me recomendar. E eu me lembro que ele disse: olha, uma leitura indispensável para você que acabou de se formar em jornalismo é a Sangue Frio, do Capote. Ah, sim, o livro é maravilhoso, eu já li também. Então assim, essa é uma das coisas que eu trouxe desse intercâmbio, né? Conhecer não só o jornalismo, receber indicações de leituras, o conhecimento de uma outra língua, mas eu acho que o principal é conhecer outra cultura. Sim. Isso me deu muita flexibilidade para lidar com várias situações, questão de adaptação, paladar também, né? A gente vai se acostumando a comer coisas diferentes, utilizar meios de transporte diferentes, então a gente vai se tornando mais aberto. Em termos de jornalismo, você percebeu alguma diferença no que eles praticam lá e o que a gente pratica aqui? Olha, na Inglaterra eu só tive assim, essas experiências assim, pequenas, né? Com a BBC, que na verdade é uma referência. Sim. Mas, digamos assim, não é nada que a gente não faça aqui, tá? E com a revista, que também é um sistema muito parecido. Quando eu fui para o Texas, em 2009, comecinho ali de 2009, aí eu pude ver diferentes realidades. Então, por exemplo, quando eu fui à NBC, conheci ali o estúdio deles, então era diferente. Por quê? Porque eles já não trabalhavam com câmeras de estúdio. As câmeras dentro do estúdio, elas já eram operadas, eram robôs, operados por um funcionário, vamos dizer assim, só ali dentro do estúdio. Então ele, por meio de uma mesa, ele controlava as câmeras. Então isso eu achei bem mais moderno. Nos Estados Unidos, principalmente o Texas, tem uma cultura muito diferente, as distâncias são diferentes, né? Lá as pessoas, eu falo que elas não moram em casas, elas moram em chácaras, tudo muito longe, tudo muito grande. Eles até brincam, né, que tudo no Texas é grande e tal, e realmente é longe, é uma outra forma de deslocamento. Então, para as equipes de reportagem também. Na época, isso daí já está desatualizado, porque a tecnologia avançou, mas eles tinham aquelas vans, né, aqueles furgões, e as equipes de reportagem, elas iam a campo acompanhados de um técnico da engenharia. Era quase uma mini TV. Era uma mini TV. Sim. Então, para todos os lugares que eles fossem, eles já conseguissem transmitir dali ao vivo. Que hoje já é uma coisa que é possível pelo Multilink. Que o celular, né? também. Tal, mudou, tá tudo muito mais leve. Mas lá eles já tinham essa dinâmica de intensificar a participação ao vivo, e como as distâncias, né, são diferentes, eram maiores, então eles já iam com uma equipe diferente, né? Não era um motorista, né? Tinha um engenheiro, um técnico, enfim, alguém para resolver essa questão tecnológica, o repórter e o repórter cinematográfico. E uma outra coisa que foi muito curiosa é que eu visitei um jornal impresso lá também que, para mim, era rudimentar. Entendi. Era mais, assim, defasado do que alguns jornais que a gente tem aqui no Paraná. Certo. Seria o equivalente aí aos jornais assim, de cidades menores e tal. Trabalho quase artesanal, então...
Olha, para quem ainda não sabe, a Lívia, ela é mestre e doutora. Doutora agora. É muito, não, olha, é muito chique. E esse trabalho aqui é um trabalho que ela fez quando estava fazendo o mestrado. Por que você decidiu por esse tema? Primeiro pensando nos meus alunos, né? Eu fui professora da Unopar. Uma forma de mostrar para eles o que às vezes não é possível mostrar em sala de aula e para eles não passarem pelo que a gente passou, né, Cláudio? Que é descobrir na prática ali como é que funciona. Então mostrar um pouco dos bastidores. Começo, acho que de todo mundo é sempre difícil, mas há algumas décadas atrás era na unha, viu? Senão não ia para lugar nenhum, né? Exatamente. E pensando também nos telespectadores. Sim. Por quê? Eu sinto no meu trabalho uma desinformação muito grande sobre o que é o trabalho do jornalista de televisão, da imprensa de modo geral. O que é que Sim. faz o repórter? Tem sempre uma suspeita, né? De que você acha que é uma coisa pejorativa da manipulação. É uma coisa mais recente que você percebe ou pelo que você estudou, desde sempre foi assim? Porque eu tenho notado assim que principalmente nos últimos anos, a figura do jornalista, ela está passando por uma transformação, óbvio, mas principalmente por parte do público, e com certeza em consequência dessas enxurradas de fake news, o trabalho em si do jornalista ele está sendo muito mais questionado do que já foi em outros momentos. Como é que fica uma situação dessa? Eu sinto, assim, eu trabalho na rua, né, na linha de frente sempre, Sim. é o que eu gosto de fazer. Já exerci outras funções, mas eu estou sempre voltando para a reportagem. E eu acredito que de 10 anos para cá, foi assim, gradativamente houve esse acirramento, sim. Enfrentamento, as pessoas realmente maltratando o repórter, dizendo, mas você é representante, você é funcionário dessa emissora, você é representante dessa emissora, então a gente não gosta dessa emissora, a ponto uma vez de eu estar dentro de um carro e 2 rapazes passarem e dizer, carro da televisão, vamos virar esse carro. Daí eu falo assim, não é da emissora X, é da Y, então não vamos virar não. E eu sozinha dentro do carro, falei, meu Deus, né, que essa hora é a única coisa que a gente consegue realmente apelar, me dá esse livramento, e livrou. Sim. Mas antes a gente sentia muito assim, situações de conflito. Então, por exemplo, ocupações, invasões de sem terra, e aí conflito com fazendeiros. Eu trabalhei na região noroeste, a gente cobria muito isso, e tinha, então a gente tinha que ter um cuidado, né? Rolava tiroteio mesmo, era perigoso, e às vezes tinha umas ameaças assim, né? Pra gente não se aproximar, a gente não podia testemunhar ali o que estava acontecendo. Até mesmo em julgamentos e até mesmo por advogados. Várias formas de intimidação, né? Por telefone ou por ameaça de processos que, via de regra, não prosperam, mas, né, dão uma canseira mesmo na gente, né? Dá um certo desgosto. E esse livro, ele leva o leitor para qual caminho? Ele leva para o caminho do desenvolvimento da criação da reportagem. Não entro em polêmica, embora alguns leitores vão achar polêmica aí, porque onde tem jornalismo, tem reportagem, tem alguma polêmica, alguém vai falar, eu acho que sim, já aconteceu. De eu contar sobre alguma matéria, a pessoa fala, não, eu acho que teve isso sim, eu acho que não. Mas não é esse o objetivo. Também não é o objetivo ensinar ninguém a fazer uma reportagem. Mas sim a despertar nas pessoas, principalmente daí nos estudantes de jornalismo, a sua própria forma de fazer, o seu jeito de fazer, de encontrar o seu estilo. Eu falo que é o estilo em movimento, porque o estilo ele realmente não é uma coisa estática, ele se desenvolve com a gente e ele tem a ver com o que a gente é e com as experiências que a gente vive. Eu penso muito que no caso da escrita em si, da forma como você vai conduzir as reportagens, primeiro que obviamente você tem que ter a técnica,
né? Você tem que saber o arroz com feijão. E a partir de você estar bem preparado nesta primeira fase, né, que é o de você saber como construir a matéria, aí sim você pode desenvolver um estilo próprio, né? Mas sem saber o arroz com feijão é quase que impossível fazer um bom conteúdo só com o estilo, né? Você tem que também ter a base, né? Exatamente. E também tem isso, né? Mostrar esses bastidores, não em termos assim de curiosidades da nossa vida de jornalista e repórter, que nem é tão emocionante assim, não é tão emocionante como as pessoas se fantasiam, mas justamente o trabalho da construção do texto. Então, que técnica é essa? Que elementos tem essa reportagem? Né? Como é que faz? Que passam aí esses profissionais que fazem isso e quais são esses recursos da língua? Então, além de mostrar esse percurso da construção, eu também mostro como no uso da língua, da entoação, da colocação, por exemplo, de um adjetivo antes de um substantivo ou depois, como isso faz diferença, né? Então, um belo Cláudio Walsh pode ser diferente de um Cláudio Walsh belo. Mas como entendo, tô achando que nenhum nem outro tá casando muito com a minha lata não ultimamente. Não tá casando fake news, Cláudio? Será? Quase fake news. Votem aí, comentem. Não, mas tem isso, né? Tem essas questões. Os tempos verbais, principalmente na televisão, quando a gente usa o passado ou quando a gente usa o presente, como você coloca o telespectador nessa história, de acordo com o tempo verbal que você usa, o local ali, a forma como você coloca o adjetivo, ou se você não usa o adjetivo, porque o adjetivo depois do substantivo, ele é descritivo. Então ele é mais objetivo do que quando ele está antes, que ele tem um grau de expressividade maior, ele dá uma subjetividade maior, é muito mais usado até na publicidade do que no jornalismo. Então eu mostro um pouco disso no texto para que o leitor pense sobre isso. Assim, de uma forma geral, sem ser um manual para se escrever, que elementos uma reportagem precisa ter para ser bem construída? Pois tem assim os elementos que eles não são necessariamente obrigatórios, mas são os mais comuns, né? São os essenciais, digamos assim, da reportagem, que é o off, esse texto que o repórter escreve, mas ele vai falar. Então, ele é um texto que tem uma característica muito específica, um texto escrito para ser falado. Ele não é um texto falado e também não é um texto que é só escrito. Então, ele é esse simulacro da fala, né? Então, para começar, tem isso. Tem as entrevistas que a gente chama de sonoras, que vão servir para corroborar ou para mostrar ali a ironia de alguma situação, né? As nossas fontes. Algumas reportagens podem ter o fala-povo, que são os anônimos ali, opinando, né? Isso normalmente a gente usa mais. Anônimos que viram famosos em toda a vizinhança. Exatamente, pelo menos por aqueles 15 segundos, né? Que é o tempo ali da sonora. E aí tem a passagem, né? A reportagem, ela pode ou não ter a passagem. No telejornalismo, ela é sempre bem-vinda, porque por vários motivos. Antigamente a gente ouvia assim que a passagem era para descarregar os números, né? Colocar aquilo que a imagem não pode mostrar. Só para quem não sabe, a passagem é quando o repórter, ele entra dentro da matéria no vídeo, aparece a cara dele, a lata dele. Exatamente, Cláudio, passou. Passei, né? Olha, tô ficando chique. Essa página do livro você já pode pular, tá? Mas é exatamente isso. A passagem é para mostrar o repórter, de preferência no local do fato, interagindo com o repórter cinematográfico. Então é um momento em que os dois estão criando juntos, né? Isso é conversado. Uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, principalmente nas TVs regionais, há um excesso de ao vivo. Você vê muito menos matérias hoje, editadas, etc. e tal, do que antigamente. E hoje explora-se demais o ao vivo. Esse ao vivo, o repórter o tempo todo estar ao vivo falando na emissora, isso não acaba dando menos qualidade para a informação, já que uma matéria normal,
com texto, com roteiro, com passagem, tal, você tem muito mais refinamento na informação do que o ao vivo, porque o ao vivo passa alguém atrás, o cara reclama, o fulano não sei o quê, alguém passa fazendo, né, sinais, e muitas vezes dispersa um pouco a atenção do espectador. Você acha que esse ao vivo hoje, ele consegue fazer o mesmo papel de uma matéria normal? Não consegue, né? São formatos diferentes. Eu sou suspeita para falar porque eu sou uma apaixonada por reportagem. Sim. Eu adoro. Eu faço vivo todos os dias, mas eu adoro fazer reportagem. Justamente porque a reportagem, ela é um formato mais completo. Você consegue explorar o off, a passagem, a entrevista, consegue trabalhar esses recursos da linguagem, do texto, consegue brincar um pouco mais, né, com o telespectador no sentido de explorar a linguagem. Então a reportagem é muito legal. O ao vivo hoje é muito necessário, é uma tendência e é uma coisa assim que vai ficando, porque todo lugar tem uma câmera. Sim. Você começa o telejornal, todo mundo às vezes já viu aquela imagem que você vai mostrar, não tem mais esse monopólio do furo, né, que a gente fala. As pessoas já viram ali, e aí o jornalismo ele vem para complementar, para contextualizar, para trazer mais informação, apuração, para isso é muito importante. Mas aí o ao vivo, às vezes ele é esse recurso necessário para chegar rapidamente, para fazer, traz a instantaneidade também, né, numa sociedade que já está vivendo esse ritmo. Uns gostam, outros não gostam, mas é o que a gente está vivendo, né? É um fato. Agora, eu acho negativo quando isso começa a se tornar um recurso exagerado. É um recurso que daí já não está sendo usado mais para resolver um problema de informação, de contextualização, de instantaneidade, e começa a ser só um descarregar de informações para não dar trabalho. Porque eu tenho percebido assim, alguns programas de algumas emissoras que se diz jornalismo ficaram muito grandes. O tempo é muito grande. Antigamente, eu estou falando antigamente porque eu também sou velho, né? Mas assim, os jornais tinham no máximo 30 minutos, às vezes até menos. Eu trabalhei, por exemplo, na RPC uma época que tinha um jornal que tinha 3 minutos. Já passei por isso também. Exatamente. Tinha 5. Hoje tem alguns jornalísticos que duram 2 horas, 2 horas e meia. E para você ter matérias bem produzidas, você tem que ter uma equipe gigantesca. E a gente percebe que o ao vivo você consegue ficar mais tempo no ar e ocupando mais espaço do que uma matéria normal. E também está sendo usado esse recurso para dar mais volume, vamos falar assim, para os programas. Olha, na verdade, nessa questão da afinação, eu acho que sempre foi usado. Não nesses programas que a gente trabalhou já, né? Eu também já trabalhei na RPC, época que tinha 5 minutinhos do jornal local e era no meio dos blocos estaduais. Você tinha que cravar, você tinha que fazer a reportagem completa em 1 minuto. E o repórter, não posso falar a palavra, era aquele que conseguia contar tudo aquilo em 1 minutinho só. Ela quis falar assim, um repórter fodão era aquele que fazia isso. Que contava tudo em 1 minutinho só. Eu vou até contar uma historinha. Tinha que ter um domínio né, do texto e da linguagem muito grande. Uma vez eu fui fazer uma matéria de uma greve de agricultores aqui na região, uns 100 quilômetros daqui. Aí eu voltei com o material, então tinha trator na pista, barulho, um monte de gente, faixa e tal. E eu fiz o meu texto e a minha matéria, ela terminou com 1 minuto, né? Então você era um dão. Sim. Aí eu cheguei pro editor-chefe, na época era o Rubens Ávila, que era diretor de jornalismo, ele falou assim, olha, essa matéria tem que dar 45 segundos. Eu falei, cara, mas não dá porque tá muito apertado, porque tem coisa, o cara tá falando isso, o outro tá falando... Ele virou para mim e falou assim, você quer que eu corte? Eu falei, não, eu corto. Fui lá, cortei, deixei com 45 segundos para contar uma história. Hoje há mais espaço, então você tem matérias mais longas. Isso em todos os noticiários que eu percebo. Agora, o ao vivo, o excesso de ao vivo realmente me incomoda um pouco. Mas também depois que a gente ampliou aí a programação local, né?
nas afiliadas aí do interior, de todas as emissoras. Então o ao vivo ele sempre passou a ser um recurso de afinamento do tempo, porque aí é muito difícil você cravar com um tempo maior. Então o vivo sempre foi, mas também daquele jeito. Às vezes você entra achando que você tem 5 minutos, sei lá, que você vai falar, tem vezes que você nem sabe, você entra e vai, e até alguém te fala, olha, encerra. Sim. E quem está na rua tem um retorno, sim, mas não sabe tudo que está acontecendo. Sim. Você não sabe se o editor está colocando imagem e você nem está aparecendo. Às vezes você acha que está aparecendo uma situação constrangedora e nem está. Alguém já percebeu lá dentro, já colocou uma imagem em cima. Às vezes o teu áudio caiu, eles já te desconectaram e você continua lá fazendo, achando que você está no ar. Já aconteceu. Já aconteceu. Às vezes você acha que já não está mais no ar, porque alguém deu um grito no teu ponto. Aconteceu isso hoje comigo. Eu falei, pronto, caiu. Sim. E eu estava no ar e não sabia. Então tem de tudo. Ao vivo eu falo que você salta de paraquedas e torce para ele abrir. Exatamente. Né? E hoje realmente, mas eu não acho que para assim, vamos dizer, encher linguiça, né? Eu acho que é uma tentativa também de dar um pouco mais de urgência e aproximar mais da população, mas concordo que precisa ter equilíbrio, precisa sim ter mais reportagem, não só reportagem, mas a gente também precisa começar a pensar em outros formatos, né? Sim, integrando inclusive as novas tecnologias. Sim. Outra coisa, e pra gente encerrar, porque senão a gente vai passar a noite aqui, temos várias coisas. Exatamente. Exatamente. Me diga uma coisa, está mais difícil fazer jornalismo hoje que chegue às pessoas? Pessoas, respondam. Está chegando até vocês? Eu acho que está. Mas também me surpreendo. Porque todos os dias também pessoas vêm, me encontram na rua e vêm comentar alguma coisa, vêm trazer e mandam mensagens pelo WhatsApp, interagem. Então, eu me surpreendo às vezes, sabe? Com essa resposta positiva das pessoas que querem participar e que confiam e que acreditam e que valorizam o trabalho do jornalista. Mas realmente está muito pulverizado. Sim. E já faz tempo que começou essa pulverização, mas a gente ainda não achou. Eu acho que a gente ainda é um terreno que a gente está explorando, né? Porque hoje você tem informação no WhatsApp, no Face, no Instagram, no YouTube, no jornal impresso, no portal da internet. Tá pulverizado. E os veículos de comunicação tradicionais, vamos dizer assim, eles muitas vezes estão em todas as plataformas para estar presente. Mas nem sempre também conseguem ter uma equipe ampla o suficiente para fazer uma linguagem adequada para cada um desses meios. Então acaba virando assim uma adaptação meio capenga, né? Em algumas situações. Isso é algo que eu acho que com o amadurecimento desse nosso novo mundo todo conectado, a gente vai conseguir achar uma medida, né? Mas eu acho que a gente ainda está em processo, está construindo, não está pronto. E nem vai estar. Eu acho que a gente daqui para frente é sempre em construção. Lívia, quem quiser adquirir ou ter esse livro, como é que faz? Onde é que encontra? Ok. Esse livro é da editora Engenho das Letras, então vocês podem acessar o site da Engenho das Letras, que é uma editora londrinense. Eu acho muito bacana também valorizar. Esse livro está cheio de referências a repórteres e repórteres cinematográficos e pauteiros e chefes de emissoras do Paraná. Alguns não estão mais aqui, mas passaram por aqui. E a editora também é daqui. Eu acho bem bacana a gente também fazer esse movimento de construção. Ou me procura lá no Instagram, Livia_Spri. Procura lá no direct que eu dou as coordenadas, passo o Pix. Depois dessa direct, que foi bonito pra caramba, diga-se, entendeu? Aprendi mais uma palavra em inglês, porque meu inglês termina no yes e começa também. Te agradeço muito por estar aqui. Obrigado, Lívia. Foi um grande prazer. E apareça sempre. Ai, Cláudia, o prazer foi todo meu. Adorei, me diverti tanto. Que bom. Vou
confessar aqui a todos, né, que sou uma grande fã sua já Ah, há muito meu tempo. Deus, aí eu fico E adoro todo o teu humor, o teu carisma, a tua ironia. E adoro, acompanho o blog do senhor Paçoca e acho sensacional. Foi uma coisa aí, uma identidade que você construiu e que é uma Se eu não marca fosse nossa casca aqui grossa da Vila Recreio, eu ia me emocionar e chorar aqui, tá? Pois Mas olha, já viu, né? pode se emocionar, porque quando tem coisas assim que já tocam um pouco mais eventos assim nacionais ou que extrapolam, que às vezes são locais, mas se tornam uma curiosidade, eu compartilho com amigos, né, de outros estados. E sempre, aí você já tem fãs aí, Brasil afora também, amigos legal. aí que adoram o nome, o Paçoca com Cebola, já gostam da tua linguagem e parabéns. Viu? Obrigado. Não é para qualquer um. Obrigado mesmo. E se você gostou dessa reportagem, compartilhe desse nosso bate-papo, compartilhe, coloque seus comentários também e se você não se divertiu, o problema é seu, porque a gente se divertiu pra caramba aqui, nós nos divertimos muito. Até a próxima. Em breve a gente vai ter um estúdio aqui com plateia pra gente divertir o pessoal também. Vamos botar as cadeiras aí, por que lá. não? Valeu, Lívia, obrigado. Viu? Já pode abraçar? Pode, de máscara? Vamos lá, pode então. sim. Parabéns pelo livro. Obrigada, viu? Parabéns. Legal, hein? Gostei demais.